Boa noite, minhas riquezas. Faz tempo que a gente não tem uma live aqui, porém, estamos de volta e agora para a gente conversar sobre esse livro maravilhoso que foi lançado sexta-feira. Na volta a gente compra Educação Financeira para Todas as Idades. E hoje eu tenho um convidado super especial que justamente faz parte aqui, né? Ele é um dos autores desse livro, é o autor do segundo livro, é o Genésio. Daqui a pouquinho ele tá entrando, inclusive vou até chamar ele, vou falar que eu já estou aqui. Genésio, venha! Já estou aqui e a gente vai bater um papo então sobre o capítulo número 2, que é o tema Para Onde Vai o Nosso Dinheiro, que é justamente o tema do capítulo do Genésio. E ele vai vir aqui e vai falar um pouquinho com a gente. Mas antes dele chegar, deixa eu tirar aqui esse teclado daqui, que hoje não é dia de atendimento, é dia de live. Eu quero falar um pouquinho para vocês, enquanto o Genésio não entra, sobre o que é a proposta dessa obra. Basicamente falando, a gente o ano passado lançou, vocês lembram do Adeus Dívidas? Ele estava aqui atrás até, o Adeus Dívidas ali, ó, o verdinho. O Adeus Dívidas foi o nosso primeiro livro da série de educação financeira que nós lançamos junto com a editora Chave Mestra. É uma coletânea de livros de educação financeira. O primeiro livro foi sobre organização e planejamento voltado para as dívidas. Inclusive eu tenho feito diariamente stories para poder ler cada dia um capítulo diferente de um dos autores. O nosso convidado já chegou. Olha aí, seja bem-vindo, Genésio. Já te chamo para entrar. E aí, agora, caí, mas passo bem. Estamos no segundo volume, que é justamente o Na Volta a Gente Compra, que é a educação financeira voltada para todos os membros da família. Então deixa eu chamar o Genésio, né? Porque senão eu vou ficar falando aqui e a gente quer mesmo saber, Genésio, para onde vai o nosso dinheiro, que é o seu capítulo. Deixa eu pegar você e te trazer aqui para essa live. Deus também já está presente. Gente, boa noite aí para vocês que estão aqui nessa live conosco. Aqui, pronto. Ajeitando aqui, ó. Eu entrei porque eu estou aqui e você não. Como assim? Eu tô aqui. Eu tô Eu te não vendo. estou lhe vendo, mas beleza. Não tem problema, acredite na voz, siga ela. Mas você, fique tranquila. O importante é o pessoal estar lhe vendo. Tá, olha, eu tô vendo aqui. Pessoas, vocês estão vendo nós dois aqui na imagem. O som tá tranquilo, porque o som do Genésio, a imagem tá normal pra mim e o seu som também tá saindo super bem aqui. E o pessoal, comenta aí. Mas, Genésio, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos seguindo, vamos seguindo. Qualquer coisa você faz o seguinte, se você tiver com o computador, você consegue ir vendo o que está acontecendo pelo Instagram no computador, que aí eu sei que às vezes acontece esse bug, que a gente que está conversando fica conversando com a gente mesmo. Mas no computador você consegue acompanhar e ver o que está acontecendo aqui, Genésio. Não, o pessoal tá vendo nós dois, beleza, tá ótimo, tá tranquilo. E eu tô sem o meu computador aqui, aí vou ter que pegar. Vai, segue. Bom, então vai assim mesmo, vai, acredita que está aqui. Genésio, quanto tempo que a gente não faz uma live? Acho que faz um ano, basicamente falando, né? Que a gente deve ter. Bem triste, viu? Por aí, né? Que a gente foi. Eu tava falando pro pessoal que justamente foi, né? Fazia tempo que eu não fazia uma live e explicando que esse livro que você tá aqui, né? Hoje é justamente o segundo volume da série de educação financeira e que a gente vai bater um papo sobre o seu capítulo, que é o capítulo número 2, que tá aqui. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você se apresente. Sempre tem muita gente nova na página chegando. Tem o pessoal também vindo da tua página aí. Mas se apresenta quem é o Genésio, afinal de contas, né? Que, aliás, me diga, grata surpresa, que eu não tinha me ligado nisso, mas o teu nome não é Genésio, é Antônio Genésio. Me sinto traída. Assim, é Genésio, mas tem um Antônio antes, entendeu? Como todo bom nordestino da década de 80, remanescente da década de 70, a gente tem Antônio, José, João, Francisco e Raimundo, antes do nome, que é o nome dos santos, entendeu? E aí cada um tem um santo diferente. As meninas têm Maria e Ana, você é Ana, né? E aí, e tem o Antônio. Então eu disse, não, vou colocar o Antônio, já que o livro vai ser em ordem alfabética, deixa eu botar o Antônio. Eu saio né? Passou na frente. Agora eu entendi. Mas, Genésio, você apresenta. Quem é o Genésio? Bastante tempo que a gente não conversa. Fala aí pra gente, porque senão eu vou ler aquela coisa maravilhosa que tem aqui no capítulo, né? Que aí ele vai dar um tapa na cara de todo mundo, Genésio. Não, se você não se apresentar, eu vou ler isso daqui, ó. A sua Eu não apresentação. vai ler, então é bom você não lê, deixa que eu falo.
Bom, pessoal, boa noite ou bom dia, boa tarde, quem estiver assistindo depois da gravação. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Meu nome é Genésio Vasconcelos, conhecido por Genésio Vasconcelos, mas tem um Antônio antes. Sou formado em administração de empresas, administração pública, tenho especialização em gestão tributária e doutorado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, esse ano já faço 8 anos de doutorado. Eu estava para ter feito mais 2, né? Se estivesse fazendo só doutorado. Né? Sou servidor, sou empregado público, na verdade, não é nem servidor, trabalho na Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mas eu estudo e implemento e trabalho paralelamente, né, com a educação financeira desde mais ou menos 2018, mas eu sou um estudante e aplicador do assunto desde 2007, mais ou menos. Então já vai quase 20 anos lendo, aprendendo, aplicando, e aí vi que não adiantava fazer isso sozinho. A gente tem que levar as pessoas juntos, né, para aquilo que a gente acha que é bom, e quem achar que é bom também, não obriga ninguém a nada. E estou aqui nessa caminhada aí no canal Nosso Dinheiro, para quem não entrou pelo meu canal, entrou pelo canal da Ana. Pelo canal Nosso Dinheiro, sou de Fortaleza, Ceará, e acho que é isso. Tem algo mais? É isso, né? Só para vocês verem o tamanho do peso que é esse nome que está aqui. Professor também, viu? Sou professor de graduação e MBAs e tal, então também ministro de aulas. Por isso até que meu celular caiu, que era tanto peso que para essa pessoa que é o Genésio, né? Genésio, gente, eu tenho muita intimidade com ele, então eu brinco bastante porque a gente se conhece nas internets desde antes da pandemia. Acho que é 18, acho que desde 18. Desde 18 que a gente se conhece e a gente vai junto nessa missão de levar a educação financeira aí para todo mundo. Mas o Genésio, brincadeiras à parte, ele é um grande nome aqui, né? Uma pessoa de gabaritada para poder falar sobre finanças de maneira geral. É professor, você tinha esquecido, eu já ia falar, nossa, ele nem falou que ele é professor, né? Ele é professor e como professor ele tem uma didática maravilhosa para poder ensinar e falar, né? Então é incrível. Para quem não segue a página do Genésio, depois eu vou convidar vocês no final para vocês seguirem a página do Genésio. É maravilhoso os tapas na cara que ele dá na gente quando ele fala. E esse livro, né, que o Genésio está aqui como, mais uma vez, um companheiro, né, de escrita, né, nós juntos, aliás, eu digo que é quase eu junto com o Genésio, né, Genésio com esse gabarito todo aqui, ó, nesse livro. E eu agradeço imensamente. Para quem está chegando aí e não me conhece, né, tá na página do Genésio, eu sou educadora financeira, né, eu sou pós-graduada na área e desde 2018 eu estou aqui nas redes sociais ali falando para todo mundo, né, 2018 não, perdão, é 2019, né, tô errando a data já é a pandemia que deu ruim aqui, é desde 2019 que a gente se conhece, desde 2019, que é antes da pandemia, que a gente fala aí de educação financeira, foi quando eu conheci Genésio, eu trabalho, né, com a parte de mentoria, atendimento, né, a pessoas de, enfim, gente, todas as rendas, pego gente endividada também, enfim, estamos aqui para ajudar, né, missão é essa, e aí eu conheci Genésio, né, Genésio, e a gente tá juntos nesse projeto, então, mais uma vez, do livro, só que agora, né, antes foi o Adeus Dívidas e agora no Na Volta a gente compra, que eu tenho a honra de te receber aqui novamente, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero que seja um momento bom, legal para todos e que a gente possa dar algumas luzes, né, nessa caminhada tão complexa que é a educação financeira, mas a gente consegue. Ó, o pessoal tá dando aí, né, falando pra você pedindo socorro já, ó. Ó, Genésio, socorre aí o marido da Ivanete. Ivanete, manda ele seguir aí o canal Dinheiro e vamos conversando. Manda ele mandar uma mensagem lá no direct, a gente vai bater um papo sim, pode deixar. Ó, mas sem mais delongas, que assim, aqui a gente conversa bastante, né, Genésio? Sem mais delongas, né? A gente vai então bater um papo, né, sobre o nome da live é o nome do capítulo do Genésio, que se chama Para Onde Vai o Nosso Dinheiro. Gente, se o pessoal depois, assim, a gente vai falar, eu sei que o pessoal vai ficar perguntando, para adquirir o livro, se você veio da página do Genésio, manda uma mensagem lá pro Genésio quando terminar a live, que você pode encomendar com ele e ganhar super autografado pelo Genésio. Se você tá vendo da minha página, que é o autógrafo da Ana e do Matheus, né, porque o Matheus aqui, o marido também tem o Matheus aqui, que é dos investimentos, e também tem um capítulo aqui. Então você manda para mim a mensagem para poder garantir, né, mas a gente depois conversa sobre isso, sobre essa questão do livro. Mas hoje a gente vai falar sobre o capítulo do Para Onde Vai o Nosso Dinheiro. Mas antes, Genésio, da gente já estar toda essa parte, eu queria muito, muito, muito falar para você
né, de que esse nome todo mundo se apaixona quando eu falo o nome do livro. Ai, que nome legal, na volta a gente compra. E é de propósito, quando eu pensei nesse livro, eu e o Matheus, a gente juntos foi pensar nessa série. O primeiro, lá atrás, Adeus Dívidas, era efetivamente para falar para a maior parte da população brasileira e a gente falar para os endividados. É um livro de organização e planejamento, mas é voltado muito para dívidas. Aqui, o tema dívida, obviamente, ele aparece também. Mas esse nome, Na Volta a Gente Compra, ele já diz que é uma coisa meio que voltado para a família. A gente tem uma lembrança, acho que todo mundo aqui, inclusive até convido as pessoas que estão participando a falar um pouquinho aí o que essa frase, Na Volta a Gente Compra, remete para vocês. E aí eu jogo para você, Genésio, né? Esse segundo, voltado para a família, mas quando eu te convidei, eu falei, Genésio, esse livro agora, o próximo, vai ser o Na Volta a Gente Compra. Mas o que essa expressão para você vem na tua mente? O que Na Volta a Gente Compra te remete? O que essa frase traz para você e o que ela representa para você? Porque eu acho que todo mundo tem uma história com essa frase. Mas o que o Genésio, que história tem com essa frase? O que ela te remete? É assim, o Na Volta a Gente Compra, para mim, o primeiro impacto ele me remete à minha fase de criança, né? Quando eu comecei a andar em shopping, coisas assim, aí às vezes é normal, né? Criança vê ali aquela infinidade de coisas nos shoppings e tal, e diz, cara, eu quero isso, eu quero aquilo outro e tal. E aí seu pai, sua mãe chega para você e diz, ó, vamos andando na volta, a gente compra, vamos resolver umas coisas ali, que quando a gente voltar a gente vê isso, e essa volta você cria ali caramba, quando a gente voltar a gente vai comprar, né? E aí você não volta, né? Me lembra, hoje eu faço aqui sim, alguns links, né? Me lembra muito o mesmo sentimento que a gente foi educado a ter com o Caverna do Dragão. A minha geração foi educada assistindo Caverna do Dragão, o desenho, e eles sempre iam voltar, mas eles nunca voltavam, né? O desenho assim, há quem diga que o desenho acabe. Eu nunca assisti o famoso último capítulo, mas enfim, eles nunca voltam, né? Então é como se a gente vivesse na Caverna do Dragão, ali naquele negócio de que, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e não acontece, né? É o coelhinho andando com a cenoura ali na frente dele, e amarrado aqui nas costas, e ele não consegue pegar aquela cenoura, né? E ele fica ali desejando aquilo dali, né? Então, assim, no primeiro impacto dessa frase, me remota, e eu tenho uma lembrança muito forte, assim, de um brinquedo. Era um caminhão cegonha, desses que leva carrinho dentro, né? E eu queria esse caminhão, e aí meu pai disse, não, na volta a gente compra, vamos ali resolver umas coisas. Mas o que é que ele queria fazer, na verdade? Ele queria comprar o carro depois, o caminhão depois, e me entregar, né, de Natal. Na verdade, ele estava meio que testando o presente de Natal. Mas aí quando ele falou, na volta a gente compra, ele não comprou. E aquilo me decepcionou. E ele depois me deu, né? Não sei se foi Natal, porque o meu aniversário é 6 de janeiro, é muito próximo ao Natal, né? Então hoje eu não lembro mais se foi Natal ou aniversário. Mas eu ganhei. Mas quando eu ganhei, eu fiquei chateado, tão chateado pelo não ter recebido na época, que eu não dei mais o valor que eu queria ter dado pela chateação que eu fiquei com rancoroso, né? Agora que eu estou pensando aqui, eu era rancor. Aí eu guardei o rancor daquele e não fiquei tão feliz com o presente como eu queria na época, na hora. Enfim, são essas coisas, né? E aí vem o adulto também, que eu não vou falar agora do adulto não, que eu acho que você vai falar mais na frente. Mais pra frente, eu queria muito saber, inclusive convido as pessoas aqui a falarem o que vocês, quando vocês ouvem essa frase aqui, na volta a gente compra, o que vocês vêm à cabeça? Até acho que a Daniele comentou aqui atrás, né? Passou rapidinho aqui, lembra minha mãe me enrolando. Né? E engraçado que todo mundo tem essa lembrança, seja uma avó, um avô, um tio, uma tia. Em algum momento, acho que a gente passa na vida por isso. Não, na volta a gente passar, a gente compra. Se a gente não passou por uma situação quando a gente era criança, ouviu isso, a gente provavelmente já falou isso também, de alguma maneira, né? E eu não tenho uma lembrança tão específica, né? Eu acho que eu não guardei tanto rancor, Genésio, específica de algo, mas eu lembro já de ter ouvido isso, especialmente acho que era com os meus avós, assim, quando eles falavam. Só que eu lembro que meio que o meu desejo passava. Eu falava, vó, eu quero, provavelmente alguma coisa de comer, porque eu gosto de comer. Tipo, vó, eu quero isso, não sei o que. Minha avó, não, na volta a gente passa aqui, compra. Provavelmente era algo assim, mas eu
eu lembro que sempre passava, nunca era um desejo muito momentâneo, muito fluido. Então eu nunca guardei algo assim, tipo, nossa, mas eu queria aquilo, me prometeram e não me deram, ou eu ganhei depois. Não guardei o rancor em mim. Mas a gente sempre tem uma história dessa, ou porque a gente falou, ou porque a gente ouviu isso, ou as duas coisas, né? E o pessoal aí com certeza deve ter. Eu acho que é por isso que o pessoal fica tão apaixonado pelo nome do livro. Porque no final das contas é algo muito próximo ao nosso cotidiano, à nossa vida. Todo mundo já vivenciou isso, né? Não, Genésio, que nem você guardou ainda, levou para a vida adulta, esse rancor do caminhão cegonha. Não, não, eu guardei a lembrança. No dia que eu A guardei o lembrança. rancor, não. Eu A guardei a lembrança. lembrança do momento. Rancor já foi. Eu tive o carrinho. O rancor já foi, já passou lá quando era criança, agora fica só a lembrança. Mas enfim, Genésio. E aí, né, dentre os capítulos disponíveis, temos muitos capítulos aqui no livro, né? Inclusive o seu é o segundo, logo depois do meu. O meu eu falo sobre a questão do uso do crédito, né, em família, sobre esse assunto importante. E o seu vem logo na sequência do meu, com esse tema de para onde vai o nosso dinheiro. E aí eu queria muito saber por que você. Eu sempre pergunto isso, porque é uma curiosidade que eu tenho. A gente sempre tem uma proximidade com o tema que a gente escolhe, né? Mas por que você escolheu falar esse tema especificamente e que conteúdo as pessoas vão encontrar ali dentro quando elas forem ler, os leitores ali, o pessoal que vai comprar o livro, o pessoal que já tem livro que está sendo encaminhado já, né? Me conta, por que esse tema e o que as pessoas vão encontrar ali dentro, o que você escreveu assim, dá uma lambida assim no que o pessoal vai ver ali. Bom, vamos lá. Uma das coisas do tema, né, do título é para onde vai o nosso dinheiro, porque também o nome do meu canal é Nosso Dinheiro. Né? Então já rola ali uma conexão na leitura, né? Para onde vai o nosso dinheiro, mas não é um capítulo sobre o meu canal, Nosso Dinheiro. Né? Quando eu decidi por esse tema, Ana, assim, meu pensamento foi, tudo bem, na volta a gente compra. Por quê? Por que na volta? Por que não na ida? Porque geralmente na ida a gente já está sem o dinheiro. Né? E por que a gente está sem o dinheiro se a gente trabalha? Por que a gente não pode comprar? Às vezes não é um item caro. Se você for ver assim na ponta do lápis, o item per si, muitas vezes ele não é caro. É por isso que às vezes a criança, o adolescente, ele não entende. Ele diz, mas não é tão caro, é uma coisa assim razoável. Já vi meu pai comprando, minha mãe comprando tantas coisas, meus avós, tios, quem seja que esteja com você. Por que na volta a gente compra? Para onde? Ih, travou aqui para mim. E aí, Voltou? travou? Não. Voltou? Travou e Mas voltou. a fala foi toda? Eu ouvi pra mim só porque na volta a gente compra, assim, logo do finalzinho aí parou. Por que na volta a gente compra? Para onde vai o nosso dinheiro que a gente tem que comprar na volta? Por que a gente não compra agora? Porque o desejo é agora. Eu me apaixonei pelo item, eu fui encantado agora. E quando a gente é novo, eu tô com um bebê em casa, né, de 1 ano, e tem umas musiquinhas infantis que dizem que o bebê ele quer tudo para agora, ele não conhece a espera, até porque assim, a vida dele é meses, 1 ano é uma eternidade, né? É mais do que a vida dele. Então ele desconhece o período de tempo. Então é agora, eu quero já, porque a minha vida é hoje. E aí, quando você diz, não, na volta a gente compra, na verdade, você está dizendo, não, nós não vamos comprar. Mas por que nós não vamos comprar? Na verdade, geralmente, quando você diz que na volta a gente compra, que em outras linhas você quer dizer que não vai comprar, não é porque você não vai comprar, porque é uma coisa, geralmente, na maioria das vezes, não é porque é uma coisa que você não quer dar. É porque você não tem dinheiro. Poxa, mas você trabalha. E por que não tem dinheiro para comprar aquele item? Mas você não quer falar isso para o seu filho. Porque é constrangedor. Né? É constrangedor você dizer, filho, eu não tenho dinheiro. Como assim, pai? Você não tem dinheiro? Mãe, você não tem dinheiro? Né? Você não trabalha? Onde vai o nosso dinheiro? Já que você trabalha, a gente não tem dinheiro. Né? E aí foi por isso que eu decidi esse tema. Porque, assim, na verdade, o que eu penso, assim, o que eu quis trabalhar nesse capítulo foi o seguinte: as duas frases se conectam, na volta a gente compra para onde vai o nosso dinheiro. É o seguinte: por que a gente não conversa abertamente sobre situações financeiras e ao invés de ser sinceros, né?
E ao invés de dizer que um dia a gente compra, na volta a gente compra, diga, a gente está sem dinheiro para isso agora. Vamos pensar nisso para uma próxima oportunidade. Agora a gente não está podendo comprar. Né? E aí tentar conversar sobre isso. Mas às vezes o problema é que nem os adultos sabem para onde vai o seu próprio dinheiro. Nem o adulto consegue explicar por que ele não tem R$ 20 para dar num item ali qualquer na hora, né? Já que ele trabalha. Ele não consegue entender por que ele não tem 20, 50, R$ 100 para comprar um brinquedo para a criança. Né? Quando na verdade ele queria poder comprar, mas ele não consegue. Então, essa é a dicotomia que a gente vive nos tempos atuais, de dizer, poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu trabalho, eu recebo salário e eu não tenho dinheiro. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? E aí a gente vai trabalhar nesse livro todas essas questões de prioridades, né? De necessidades, de desejos, de quem foi a criança que ouviu tanto na volta a gente compra, o que ela fez com essas frases que ficaram guardadas na cabeça dela quando ela começou a ganhar dinheiro, né? Ela pode ter dito, cara, já que na volta a gente compra e agora eu estou ganhando dinheiro, pois agora eu vou comprar, né? E aí uma frase que eu sempre falo, né? Assim, os meninos não crescem. Os meninos, o que cresce são os brinquedos, né? Os meninos não amadurecem. A gente permanece com os mesmos sonhos de criança. Só que quando o que cresce é o nosso brinquedo, que a gente queria com um carrinho esportivo, a gente quando cresce quer um carro esportivo. Né? A gente quando criança quer um jet ski, uma fazendinha, umas coisas, quando a gente fica grande a gente quer a fazenda, a gente quer a picape, a gente quer o caminhão, a gente quer os brinquedos grandes, né? O carro com as rodas grandes, né? Com o som grande. E aí a gente se endivida para poder comprar essas coisas. E acaba não tendo dinheiro para as pequenas coisas ou para o básico do dia a dia da gente. Mas eu Entendi. vou dar uns cortes, porque senão, se você deixar, eu vou falar aqui até meia-noite, porque professor dá 4 horas de aula. Tá acostumado já, não, mas é E eu professor. não tô te vendo, entendeu? Então, assim, se você der um sinal para eu parar, eu não vou ver. A gente vai ter que mandar ali no chat, né, Genésio? É. Não, tá Genésio, então, tranquilo. eu tô aqui ainda. Desculpa, pensei que eu tava só. Vai. Fique super tranquilo, né? Hoje a gente está aqui para escutar você mesmo, né? Hoje a ideia é você falar sobre o seu capítulo. Então, eu achei bem legal você trazer um pouco sobre isso. É importante, inclusive, ter o capítulo, né? Achei que estrategicamente você usar o teu nome Antônio, né? Revelado, né? Vir para frente para poder ser logo após ao meu, porque falar sobre essas coisas dos desejos é muito importante. Inclusive, você me falou uma coisa interessante, né? A gente às vezes fala. Eu não, porque eu não sou pai e mãe, né? Mas muitas vezes os pais e as mães utilizam essa frase, né? Vou destacar isso que você falou. De na volta a gente compra, porque para não dizer eu não tenho dinheiro para comprar isso, e a gente não vai comprar isso daqui agora. Mas eu tive uma cliente, né, que relatou que ela falou com o filho dela, né? Assim, tipo, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Ele não tem problema, passa o cartão. Então, assim, né, de que a criança já deu a solução, só que, obviamente, né, a mãe, a gente sabe, né, que cartão de crédito é dinheiro, apesar de alguns adultos ainda, enfim, né, não saberem disso, né, mas a criança, ela, na sua inocência, falou, não tem problema, você tem o cartão, você não precisa ter o dinheiro físico, ela entendeu o dinheiro como uma coisa física, mas que é verdade, a gente realmente pronuncia, ou os pais falam isso, né? A gente escuta isso porque na prática eu não tenho dinheiro para comprar isso, né? Ou não neste momento agora, não. E aí, Genésio, você, infelizmente, né, Genésio não pôde estar com a gente presente lá em São Paulo, né? Triste, eu falo você e mais uma pessoa que eu não me recordo agora não pôde estar presente lá em São Paulo. E lá na abertura, no discurso de abertura, eu até brinquei muito, me lembrou essa tua fala aí você falando sobre a escolha do teu capítulo, de que para a gente ressignificar, né, que um pouco dessa frase na volta a gente compra, e a ideia de quem leia o livro é ressignificar essa frase para que ao invés de ser na volta a gente compra, a gente fale muito mais na ida a gente planeja, né, o que a gente vai comprar, para deixar isso, para falar um pouco sobre esse diálogo, que é bacana, que você começa a abrir um pouco essa ferida aqui no teu capítulo, sobre esses desejos ali reprimidos, que a gente ali já vai falar ali na frente mais um pouquinho sobre isso. Mas, Genésio, ó, tem mais autor aqui presente, né? A Carol Perussato, que é Conquiste Sua Riqueza, tá Ó, aí. também não a conheço pessoalmente, mas acompanho. Carol tem excelente trabalho aí com a gente. Matheus que ficou procurando quem é o Antônio. Antônio sou eu, Matheus. E digo mais, tem um neto, viu? Eu já fui chamado de neto também. Então, eu posso usar o terceiro nome que é neto. Eu tenho esse detalhe.
Nossa Senhora, é nome de rei quase. E aí, Genésio, eu quero destacar umas frases aqui. Eu tirei, botei no roteiro para não ficar procurando aqui na hora do livro, né? Mas eu botei aqui, no seu capítulo você fala assim: como esquecer das inúmeras vezes em que durante um passeio algum adulto, geralmente nossos pais, né, quando víamos algo que chamava a nossa atenção e ao pedir ouvíamos a temida frase: na volta a gente compra. E aí eu destaquei um outro pedacinho, outra frase fala assim: essa frase vinha como um verdadeiro balde de água fria. Para falar um pouco sobre essa questão da noção da frustração, né? É isso, na prática está dizendo, não tem dinheiro, né? Não vai rolar de comprar. E eu acho que é um dos momentos em que a criança começa a ter que aprender a lidar com a frustração de eu não posso ter tudo agora. E esse é uma dicotomia, um dilema que vai acontecer dentro da criança. Mas eu quero, mas eu não posso ter. Provavelmente algumas crianças, alguns pais até provavelmente já passaram por situações em que a criança mesmo se revolta, ou a própria pessoa pode ter a lembrança de não, mas eu quero agora, se jogar no chão. Com certeza, muitas dessas frases foram ouvidas e mães e pais ficaram ali vendo a criança girar no chão, provavelmente, mas eu quero agora, ou foi chorando também. Mas eu destaquei isso para poder falar, acho do que está lá no teu livro e traz um pouco sobre essa reflexão. Mas enfim, né? E aí você também, depois continuando no teu capítulo, quem for ler o livro vai entender, né? Ali é o encadeamento, mas basicamente você comenta que a gente passa por diversas fases na nossa vida. A gente ouve isso na infância, né? Lá essa frase. Mas a gente tem a nossa fase da adolescência, onde tanto a infância e a adolescência a gente não tem essa autonomia financeira sobre gerenciar ali o que a gente pode ou não pode comprar. Então a gente não tem essa autonomia ali. Só que isso vem, os desejos existem, a gente só não tem como, né, realizar e fazer a escolha sobre a realização ou não desses desejos. E aí, né, quando vem a vida adulta, ela vem repleta desses desejos que foram suprimidos, muitas vezes lá na infância, mas ela vem também repleta nessa fase adulta de muitas responsabilidades, né? Aí começa, né, a vida que é a vida nossa agora aqui, de todo mundo, acredito que esteja ouvindo. Então, eu queria muito saber, Genésio, o que representa para você. Ai, peraí que eu pulei um negócio aqui. Aqui, ó. Então, eu queria saber para você um pouco sobre o que seriam essas alegrias, né, de ser adulto e essas frustrações financeiras que a gente enfrenta nessa fase. E como que isso se reflete um pouquinho na maneira como que a gente direciona esse dinheiro. Então, para você, essas frustrações e essas alegrias de, nossa, agora eu sou adulta, tenho meu dinheiro, né? O que isso, afinal de contas, vem pra gente, né? Na maneira como a gente vai direcionar o dinheiro. Alegria, frustração de ser adulto, tudo reprimido lá atrás. Fala um pouquinho pra gente. Bom, assim, quando a gente começa a trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, né, o nosso dinheiro, a gente começa a dizer, cara, agora é minha vez, né? Agora eu vou fazer acontecer. O mundo tá aí e eu vou pro shopping pela primeira vez com o meu salário e vou comprar o que eu tiver vontade, porque o dinheiro é meu. Eu trabalhei, eu passei um mês inteiro trabalhando. Geralmente você vai no começo da vida, né, trabalhando de ônibus e tal, aquela coisa toda, ônibus lotado, e aí você começa a entender o que é o dia a dia de um adulto e tal. Mas, cara, agora então, né, eu mereço, né, eu mereço. Também é outra frase aí que, né, eu mereço, passei o mês trabalhando e agora eu vou comprar o que eu quiser. E aí, o que é que acontece? São alegrias, porque você se sente autônomo. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar aos 16 anos, né? E quando eu comecei a trabalhar, a situação financeira na casa dos meus pais estava bem, bem complexa, porque eles eram comerciantes, o comércio não estava bem e tal. E eu me lembro demais, estava até conversando com a minha esposa esses dias, que eu dava aula particular, ia de ônibus para casa das pessoas, dava aula e voltava para casa, com 16 anos. E aí, numa dessas voltas, na época aqui em Fortaleza não tinha ainda aqueles terminais, né? Então, tinha que pegar 2 ônibus, eu descia num local, andava mais 1 ou 2 quarteirões e pegava o outro ônibus para ir para minha casa. Nesse caminho, eu passei no supermercado, eu estava com o dinheiro da aula no bolso, e aí disse, cara, eu vou entrar no supermercado e vou comprar uma caixa de uva passa. Porque era a época do Natal, era dezembro, né? Eu estava dando aula para o pessoal de recuperação, e aí era dezembro, e eu disse, não, eu não... A ceia de Natal estava ficando cada vez mais distante da minha casa, né? Eu disse, não, eu vou comer a minha ceia que eu vou comprar uva passa. Parece uma bobagem, né, para quem está assistindo a gente hoje, mas quando você tem 16 anos e você tira a mão do bolso e paga com o seu dinheiro, você diz, cara, eu tenho o poder de decidir sobre aquilo que eu quero comer, né, ter prazer de consumir e tal. Então, assim, sou eu, agora é a minha vez, né? Só que a gente se depara com os limites da vida.
A gente começa a entender que a gente não. Porque também quando é aquela coisa, né? A gente acha que adolescentes, quando eu começar a trabalhar, eu vou comprar isso, aquilo, outro e tal. Porque você acha que a vida é fácil, porque isso é meio que vendido nas novelas, filmes, séries e tal. Quando você vai para a vida real, você diz, cara, não é bem assim, né? Tem um limite para muita coisa. E aí você começa a ter as dores de ser adulto. Só que, paralelo a essas dores de ser adulto, a vida te oferece uma coisa chamada crédito, né? Ou seja, é oferecido algo que eu acho, cara, você não tem dinheiro agora, beleza, parcela, compra no crédito, né? Seu nome é limpo e tal, você trabalha, se dê a esse prazer hoje, depois você vai pagando aos poucos, e aí você cai nessa história, né? Compra sem ter o dinheiro para pagar no futuro, e aí você faz isso repetidas vezes porque gostou, porque é legal, né? Comprar sem ter o dinheiro, e, poxa, não tenho dinheiro, mas eu comprei, né? Comprei uma camisa nova, comprei um celular, comprei uma coisa que seja. E aí, ou fui num restaurante, parcelei, passei no crédito para pagar mês que vem. Vivi aquele momento e agora eu quero de novo outros momentos de prazer, alegria e satisfação. Só que eu tô cheio de prazeres, sentimentos de alegria, prazeres, satisfações do mês passado que estão sendo cobrados esse mês, e aí eu já não tenho mais dinheiro nem para viver esse mês, nem para pagar os do mês passado, nem para pagar os que vão vir ainda. E aí você se vê perdido, né? E a gente tem que começar a trabalhar esses desejos, porque na volta a gente compra, a gente começa a dizer para nós mesmos. Você passa em frente a uma loja, olha um item, diz, cara, isso daqui me chama muita atenção, né? Gostaria muito de comprar esse item. Que seja uma roupa, um acessório, um eletrônico, qualquer coisa que seja. E aí, as viagens, né? Que você vai nos shoppings, tem as agências de turismo, tal, ofertando viagens. Aí você diz, não, na volta eu compro. Você está dizendo para você mesmo assim, um dia quem sabe, né? Mas esse um dia quem sabe, muitas vezes ele nunca vai chegar. E a gente tem que ser sincero com isso. Porque nós temos um local financeiro na nossa sociedade. Eu tenho minha posição financeira, a Ana tem a posição financeira. Cada um de nós tem a sua posição. O que é a posição financeira, né? É onde nós estamos alocados dentro da sociedade. Quanto a gente ganha, quanto a gente pode gastar. Com o quê? Então tem um limite. Tem coisas que eu nunca na vida vou acessar. Eu tenho certeza disso. E eu tenho que entender isso e dizer, cara, isso não é para mim. Porque se eu não digo que isso não é para mim, entendo, internalizo e converso comigo mesmo e ok, eu vou viver achando que um dia eu posso ter e vou me frustrar, né? Ou, o que é pior, eu posso fazer de tudo para comprar, compro me endivido 1000 vezes, realizo aquele anseio quase que compulsivo dentro de mim, e aí eu me quebro financeiramente de uma forma pesadíssima. E algumas vezes tem pessoas que nunca mais conseguem ajeitar a vida financeira de forma autônoma, né? Aí tem aqui o trabalho do educador financeiro para a gente ajudar essas pessoas. Mas quem não consegue ter uma ajuda, vive de atropelos e atropelos, de tropeços em tropeços. E não é uma descida constante, mesmo trabalhando. Não é porque ela não ganha dinheiro, é porque ela não sabe usar o dinheiro para as necessidades, usa para os desejos e a necessidade fica em segundo plano. Fica em Né? segundo. Então, foi isso que eu quis tentar mostrar aí com essas alegrias e tristezas da vida adulta. E faz a gente refletir, né? Porque depois eu até destaquei mais algumas frases aqui do seu capítulo, né? Que você coloca assim: então, todos aqueles desejos guardados, muitas vezes silenciados, começam a tomar forma, ganhar aromas e ser saciados. Por que não? Por que não mesmo? Né? Tipo, por que não comprar, né? Você fala ali daquela parte, por que não comprar? Mas por que não mesmo? Então, a seguir depois você até fala sobre essa questão da inversão de papéis, que é quando você tá na vida adulta, você tá consumindo, cheio de desejo, mas aí você começa a falar, né, para si mesmo. Na volta a gente compra. Para si ou até para o outro, eu diria, né? Porque também você tem a questão da vida adulta, muitas vezes ela vem com isso, com a família que cresce, e agora é você que está no papel do pai ou da mãe, né? Ou você está falando para você mesmo, ou você está falando para um filho ou para um sobrinho, né? Enfim, para uma criança. Ou seja, a vida adulta bateu e agora é você que está dizendo, opa, peraí, eu não posso ter tudo. Ou eu não posso dar tudo. Gostaria, mas às vezes eu não posso.
Então, essa inversão de papéis que você fala é a hora que a gente começa a sentar no lugar do outro, ou como o pessoal fala, né, botar, calçar os sapatos do outro, né, colocar a lente, o óculos do outro e entender, né, como que talvez a gente tenha julgado muitas vezes, né, ou se sentido de uma maneira, mas que agora é a gente que está naquele lugar e a gente entende o motivo de estar falando aquilo, de por que na volta a gente compra. Agora sou eu que estou dizendo isso. Opa, né? Agora eu inverti o papel. E aí, né, você está falando, aproveita esse gancho da inversão de papel, Genésio, né? Mas deve ter uma diferença, né? O que que você imagina aí agora? Você é pai também. O que que significa essa frase, né? O que significa falarmos essa frase para nós mesmos ou para uma criança? Tem diferença, não tem? Tem diferença, porque assim, tem diferença, mas tem um fundo Uhum. meio que igual, tá? Tem uma mesma raiz. Quando você fala para uma criança ou para você mesmo, tipo assim, na volta a gente compra, para a criança, às vezes você está meio que protegendo, tipo assim, eu não quero que o meu filho se frustre e ache que o lar dele é um lar pobre, um lar limitado. A gente tem uma mania de chamar de pobre, quando muitas vezes a gente não é, né? Mas a gente é limitado, que ok, tudo é limitado, tudo tem um limite nesse mundo. Mas aí às vezes a gente está mal alocado socialmente, tem isso também, né? A gente muitas vezes pode ser que nós estejamos andando com pessoas que não fazem parte do nosso ciclo financeiro, ou a gente está acessando conteúdos que estão fora da nossa realidade financeira, mas que a gente foi seduzido por aquilo dali e acha que tem que ter, né? E aí, para você não frustrar o seu filho, para estar real para ele, para dizer, nós não somos dessa realidade, né? Nós somos de uma classe diferente. Você diz na volta, a gente compra meio que para proteger. Só que criança guarda, né? Eu guardei. A gente guarda aquilo que impacta a gente, porque é um desejo. E aí você não está. Opa, travou aqui para mim. Desejos. Genésio, volta um Travou? pouquinho. Travou um pouquinho, bem a parte quando você estava falando ali, bem no pulo ali, você travou, volta um pouquinho. Da onde? Foi da parte que estava falando das crianças, você estava falando de. Foi bem um pedacinho ali que você estava fazendo gancho para poder falar das crianças, falou da classe, pertencemos a uma Isso, classe. pronto. Aí você querendo proteger as crianças para não dizer que você vive numa condição restrita, e não é, o problema da gente é que a gente acha vergonhoso ter uma condição restrita. Não é. Todo mundo tem uma restrição. O problema é que alguns têm uma restrição maior do que outros. Mas todos nós temos restrições financeiras, principalmente, né? Então, o tema aqui financeiro. Então, o que acontece? Você tem que se posicionar e dizer, ó, nós só vamos até determinado ponto. Esse ponto para frente não faz parte da nossa vida, né? Quem sabe um dia, quando você estiver trabalhando ou quando as coisas melhorarem, a gente pode, mas hoje realmente não dá. Mas isso é uma conversa difícil, a gente não está preparado para ter, a gente não foi educado para ter essa conversa. E aí a gente evita ter, né? E às vezes a gente evita ter para nós mesmos. A gente não quer dizer para nós mesmos que determinado produto não nos pertence, né? E que aquilo ali não faz parte do nosso poder financeiro. Porque às vezes, Ana, um produto ele não é um produto isolado. Eu acho Uhum. que você há de concordar comigo. Por exemplo, vamos que eu compre hoje, tá? Eu não tenho, tá, gente? Vamos supor que eu compre hoje o telefone celular mais caro que tem aí no mercado, né? Não vou falar marcas aqui, mas todo mundo ok. Eu compre o mais caro que tem no mercado, que eu acho que está uns 14, 15 mil reais. Beleza, comprei. Cara, quando você compra um produto desse, acabou ali? Não, não acabou ali. Porque para onde você for, as pessoas vão olhar e dizer, caramba, tu tem esse telefone, né? E aí começa a inflar. Só que vem uma cobrança social em cima do seu consumo. Sim, rapaz, você que é um cara que usa telefone tal, tá comendo num local tal, ou não vai, né? Tem dinheiro para comprar esse telefone, mas não compra uma roupa de tal marca, ou num restaurante, vai levar a sua namorada, né? O seu namorado tal, para um local X. Porque você está mostrando que aparentemente você tem dinheiro, mas você se fez das tripas coração para poder comprar aquilo dali parcelado em 1000 vezes, né? Porque era um desejo que você achava que aquilo ali ia te fazer subir socialmente, mas na verdade veio uma cobrança muito maior.
Então, a roupa da mesma forma, né? Assim, e por aí vai. Então, assim, é muito melhor você viver, entender que você tem um limite e ajustar os seus desejos à sua realidade e viver bem, do que você tentar ser algo que você não é e a própria sociedade te cobrar por um posicionamento financeiro social que você não vai ter condições de suprir. E Perfeito. aí vem uma tempestade de confusão na sua vida financeira, né? Exato. Sabe o que você estava me lembrando, falando aí do celular caro, da marca? Eu me lembrei, eu tenho, enfim, né? Tenho alguns clientes e já atendi adolescentes, atendo ainda, né? Adolescentes, jovens, pessoal mais novo, pessoal mais velho, né? De todas as idades. Mas eu atendi um jovem, né? Um rapaz, assim, com um pouco mais de 18 anos, acho que devia estar com uns 19, 20 anos por aí. E ele sempre foi muito deslumbrado, né? Eu atendi a família dele como um todo, mas às vezes eu atendi individualmente. Enfim, e ele passou por uma frustração muito grande, né? De ele faz parte de um círculo, anda, né? Num círculo onde há uma cobrança muito grande pelo status social, óbvio, né? Ele tentava se encaixar nisso, né? E, enfim, ele comprou, né? Ganhou, não sei se ele comprou, agora não me recordo exatamente, mas ele ganhou o tal do bendito celular de mais de 10 mil reais lá. E, enfim, né, e ficou alguns meses andando com isso. Só que o que que acontece? A realidade dele é que ele não consegue, não tem carro, não tinha carro, né? E andava de transporte público. O que que aconteceu um dia de madrugada? Ele foi roubado. Claro, Chico foi né? roubado, né? Então, aí que eu digo, né? Aí veio aquela frustração, aquele gosto mais, mas ué, o que que aconteceu com o seu celular? Então, eu acabei sendo roubado. E ele, assim, eu acho que ele nem estava andando de ônibus, acho que ele foi comprar na barraquinha um cachorro quente na volta, porque ele tinha economizado na saída, alguma coisa assim. E ele parou na barraquinha e aí foi furtado, sabe? Foi um furto, não foi nenhum assalto em si. E aí ele ficou meio frustrado. Aí ele falou, poxa, não sei o quê. Aí ele meio que chegou pra mim e falou, aprendi minha lição. Agora eu só ando com um celular que ninguém vai querer roubar. Eu falo, né? Ninguém não, porque a gente sempre assim, quando a pessoa quer furtar, ela vai furtar. Mas assim, não chama atenção, né? E tá fora E não dói tanto, né? não dói tanto. Aí se perder, não é um celular. Mas ele passou por essa frustração. Eu fiquei lembrando um pouco isso sobre como realmente os meios também influenciam nisso, nessa coisa dos desejos, que é o que você fala bastante no teu capítulo, sobre o que é necessidade e um desejo. Né? Então, eu acho que já que a gente foi para esse lado, Genese, você fala muito no teu capítulo sobre isso, né? Sobre para onde vai o nosso dinheiro, mas na prática isso tem a ver com o que você aborda, que é a importância de saber diferenciar os desejos disfarçados de necessidade. Que é um pouco sobre isso do celular, que você trouxe, eu contei essa história, porque é isso, ele precisava de um celular? Precisa, a gente hoje precisa de um celular. Como que você vai ficar sem um celular? Como você se comunica numa sociedade hoje? É até uma questão de ser um lugar onde não existe mais orelhão, telefone público. São Paulo me surpreendeu, que eu vi vários orelhões, né, espalhados por São Paulo, mas você não consegue encontrar como que você se comunica, né, numa sociedade sem um telefone celular. Porém, né, uma coisa é a necessidade. Eu preciso ter um celular. A outra coisa é o desejo de. Aí é o tipo do celular, né, sobre as funcionalidades, o que ele vai te proporcionar. E aí, Genésio, né, eu queria saber, porque como todos nós, seres humanos, a gente passa o tempo inteiro nesse dilema na nossa vida. A Ana passa isso, Genésio passa isso, as pessoas que estão assistindo aí com certeza passam isso. Eu queria saber como que você, Genésio, né, você fala, você dá várias dicas no livro, no capítulo, né, inclusive para a pessoa saber direcionar onde que está indo o meu dinheiro, para onde que está indo, mas como que eu saber como que o Genésio, né, diferencia, né, você, como que você usa as estratégias para você diferenciar esses desejos disfarçados de necessidades, né? Como que você, quais são as estratégias que você usa para você diferenciar esses dois sentimentos, né? Que cada um tem as suas estratégias, eu tenho as minhas, cada um vai ter as suas, mas como que você faz ali? Porque você dá umas dicas no livro de como que a pessoa pode fazer isso nas finanças, mas como que o Genésio faz? Então, assim, quando a gente, vou voltar para o primeiro emprego, quando a gente começa a ganhar dinheiro, né, o salário, a gente geralmente não tem gastos tão essenciais, porque geralmente moramos com os pais, né, e aí não precisa pagar aluguel, pelo menos a priori, não é cobrado isso do jovem, né, assim, não, meu filho, você está na minha casa, então, assim, esse dinheiro é seu, é para você, use como você quiser e tal. E a gente começa a entender, pô, se o dinheiro é meu, eu não tenho que pagar aluguel, energia, comida básica, essa coisa. Todo o dinheiro para mim vai servir o quê? Vou fazer assinatura hoje, né? Vou fazer a assinatura
dos aplicativos que eu quero ter, vou comprar comida, pedir comida todo dia, né? Jantar e almoço de comida pedida, vou andar de aplicativo à torta e à direita, né? Não quero mais andar de ônibus, tal. Enfim, você começa a ter o uso para o excesso, para aquilo que vai além da necessidade. Uhum. Só que a gente se acostuma com essas coisas. E aí, à medida que o tempo vai passando, às vezes os pais chegam e dizem, meu filho, já que você está ganhando dinheiro, vamos fazer o seguinte, ajuda a gente agora a pagar a energia da casa, ou ajuda a gente a fazer o supermercado do mês, né? E aí você começa a acessar as necessidades. Só que o seu dinheiro está comprometido com os desejos. E é muito difícil a gente largar desejo em prol de necessidade. E aí sabe o que acontece? A gente começa a reclamar dizendo que a energia está cara. A gente diz que a gasolina está cara, não esteja, tá? Mas assim, a gasolina está cara, que a energia está cara, que o gás de cozinha está caro. Mas a gente paga um aplicativo, uma assinatura de um aplicativo. A gente anda de aplicativo, a gente compra comidas fora, né? A gente compra coisas que às vezes a gente não podia comprar, mas compra. Ou seja, nós acabamos utilizando o nosso salário para aquilo que é um desejo e reclamamos do essencial. Dizemos que o que quebra a gente é o condomínio, é o IPVA, é o IPTU, essas coisas. Essas coisas são básicas. E todo mundo tem. Né? Então, assim, na verdade, se você for olhar bem, você está usando o seu dinheiro para desejos, esquecendo das necessidades. Como é que eu, Genésio, faço? Cara, a primeira coisa que eu faço é ocupar o meu dinheiro das coisas que são necessárias. Ou seja, eu Uhum. pago logo aquilo que é necessário. Contas da vida. O que são as contas da vida? Comer, morar, me transportar. Né? E aí tem mais um agora que é saúde. Então, assim, eu, por exemplo, né, assim, acho que você sabe, mas não sei quem me acompanha, sabe, por exemplo, eu sou diabético. Então, eu tomo medicação controlada há 20 anos ou mais. Então, essa medicação, para mim, ela é como uma comida, eu tenho que ter. Né? Então, assim, não negocio ela. Eu tenho que comprar. Então, eu vou lá e compro. Acabou. Tá caro, tá barato, não interessa. Eu tenho que viver, eu tenho que ter ela, eu vou comprar, vou viver. Depois, o que sobrar, eu tento ver quais são os desejos que eu vou atender, se eu conseguir atender. Se eu não conseguir atender, massa, beleza, eu como, durmo, me transporto e tomo meus remédios. Estou vivendo. Né? Então, assim, e aí eu começo a pensar em como ajustar as coisas básicas para poder ter também um acessório. Também Sim. ninguém vive só do feijão com arroz. A gente precisa ter um lazer, a gente precisa, né, comer uma pizza, você precisa fazer, ir para uma praia, para uma praça, para quem tem cidade com praça, para um parque, sei lá, fazer algo que te faça feliz. Agora, você vai ter que dosar esse algo que te faz feliz e aprender a ser feliz no que você pode. E foi isso que a vida me ensinou, né? Muitas vezes eu tinha alguns desejos que depois a vida me disse, cara, você tem que aprender a ser feliz no que você pode. Sabe uma coisa, Ana, que eu vou contar aqui, que eu acho que eu já te falei, mas se não falar de novo, se não, vou falar a primeira vez. Pode falar. Certa vez eu estava indo para... Eu cheguei do trabalho, numa sexta-feira, e aí eu fui para a academia a pé, né? No caminho da academia, assim, no quarteirão antes, na esquina já quase da academia, tinham alguns trabalhadores operários da construção civil sentados na calçada ou num banquinho de plástico bem quebrado, comendo um churrasquinho que estava sendo feito lá, né? Num negocinho assim, tipo num aro de carro, em cima dos tijolos e tal, e com a garrafa de pinga, né? E aí, cana, né? E aí você olhava, eu olhei aquilo ali, né? E dei assim e um celular tocando um forró aí qualquer e tal. Eu olhei aquilo ali e disse, pô, esse cara aqui no meio da rua e tal, não sei o que. E meio que reclamei e passei, né? Porque estavam no meu caminho. Depois, quando eu entrei na academia, eu disse, cara, eu tô com inveja desses caras. Sabe por quê? Eles estão curtindo a sexta-feira deles, com o que eles podem. É sentado na calçada, é ouvindo uma música no celular, é tomando uma bebida alcoólica que eles querem tomar e que podem tomar, que é a cachaça, que seja, comendo uma carne barata, de segunda ou terceira linha, mas estão comendo e estão rindo entre eles. E fazendo o happy hour deles. E às vezes a gente se frustra, porque quer ir pro happy hour, mas quer ir pro happy hour
caro, né? Daquele restaurante bonito, para tirar foto do Instagram, porque as pessoas não podem me ver na foto do Instagram num restaurante barato. Eu tenho que marcar um restaurante caro para dizer que eu estou bem de vida. O que acontece? A gente se frustra, fica em casa, não se diverte e vive uma pessoa amargurada. Cara, viva dentro do seu padrão. Chega, deu vontade de voltar e me sentar lá com eles na calçada e ficar rindo da vida, né? Dizer, cara, é isso, viva com o que você pode. E aí você vai ficar rindo da vida, tentar a sua possibilidade e segue. A vida segue, né? Se der para você acessar algo mais caro, mas não deu. Viva. Viva, né? E eu acho que esse é um grande segredo, né, que você falou de, acho que é uma frase bem boa essa, né, de você viver dentro daquilo que você pode, ser feliz com isso que você pode e você falou uma coisa bem legal também sobre essa questão da diferenciação ali do que é essencial ou não, é de que, isso a gente fala como educador financeiro o tempo inteiro, de primeiro você garantir aquilo que é essencial. Depois, aí você encaixa os seus desejos. Mas já muitas pessoas têm essa dificuldade porque justamente já consumiram antecipadamente, aí entra o crédito, né, antecipadamente os seus desejos. Então, quando elas só sobram para o essencial, ou mal sobra para o essencial, vem a frustração de que aí ela vai ter que esperar mais um mês para ela poder ter essas alegrias, né? Só que, novamente, nem sempre as alegrias, né, elas, enfim, precisam necessariamente vir atrelada a dinheiro, né? Você sentar com os amigos e rir, muitas vezes não custa nada, né? Você talvez não possa beber ou tomar ou alguma coisa, mas você sentar com seus amigos é de graça. Só que aí você tem que dizer, na volta a gente compra, né? Agora não, hoje não, talvez mês que vem eu consiga. Aí entra aquele dilema com a criança interior, né? De que não soube lidar com aquela frustração ali dentro, né, de si mesmo, porque já consumiu os desejos, o cartão de crédito, né, ou o uso de empréstimos e outras coisas, ou viveu fora do padrão um mês e agora no outro vai ter que pagar e esperar um pouquinho, mas ninguém quer esperar, e aí gera essa frustração. E novamente, se não posso gastar dinheiro para ser feliz agora com isso, então seja feliz sem o dinheiro. Senta na calçada e vai conversar, sem tomar nada, sem comer nada, mas só Vai ver a curtindo. vida passar, e rir das pessoas, e rir de si, e ver a vida. É Vai isso. ver a vida, vai ver a vida, mas vai ter que sentar e lidar com essa frustração. E quem não sabe lidar com essa frustração vai ficar eternamente num ciclo muito ruim e danoso, onde literalmente chega um momento em que a vida vai cobrar, porque aí a pessoa vive da sobrevivência, ela vai ter que sobreviver, porque quem não sabe, né, regular a Quem si não mesmo sabe viver vai ter que tentar sobreviver. vai ter que tentar sobreviver, né? Então, não adianta, a vida cobra o seu preço, somos adultos, né? Vamos ter que aprender a lidar com isso. E, literalmente, como o Genésio falou, se você não viver feliz com aquilo que você pode, com que a vida te permite, você tentar sair, viver fora, a vida cobra o teu preço. Pode não ser agora, pode ser, mas um momento ela cobra. Genésio, a gente estamos bem na hora. Mas a gente Se está deixar, a encaminhando. gente vai até amanhã, né? A gente vai até amanhã. Gente, vocês têm dúvidas? Querem me perguntar alguma coisa, aproveitar o Genésio aqui, eu que estou aqui. Esse livro, que está aqui na minha mão, o Genésio não está vendo, depois você vê, Genésio. Mas ele Pois, é na verdade, eu fruto. ainda nem vi o livro, viu? Diga-se de passagem, não fui para o lançamento, não peguei no livro ainda, estou esperando chegar, o meu tá vindo aí. Tomara que chegue Ai, meu e Deus. legal ver o livro pronto, assim e tal, mas já já vou pegar o meu em mãos e Eu vou folhear te também. mostrar uma coisa. Assim, eu vou ler a sua frase e vou te mostrar. Já que você não viu, né? Depois você vai ver. Já que você não está nem vendo agora, você só vai ver depois da Não, eu live. vou ver depois ainda, nem agora eu tô vendo. Então, assim, o desejo, eu vou segurar esse desejo, vamos lá. Vamos lá. Então, ó, o que que acontece? O livro vem com um marcador bem bacana, um marcador de página. Vem um livro na volta a gente compra, ou seja, para você ir lendo e marcando já a página onde é que você está. Então, cada capítulo é escrito por um autor. A gente está aqui com o Genésio e todos os autores no final têm uma frase, né? A frase de destaque, de impacto que a gente chama. E o pessoal da editora fez algo muito bacana, que é colocar um espaço no final de cada um dos capítulos, assim, que ensinamentos este capítulo trouxe para a sua vida e suas finanças. Eu achei isso maravilhoso. Então, ou seja, eu até falo para as pessoas, vocês têm que ler, marcar. Agora aqui, não só ler e marcar, você vai escrever em cada um dos capítulos o que você pode extrair.
Então eu vou ler para vocês a frase, mas Genésio, tá muito legal. Depois, quando você pegar, você vai ver que tem um marcador vai junto. Todo mundo que comprar vai vir junto. Vem um marcador, aí vocês vão ter esse espaço aqui para vocês anotarem. Isso daqui foi uma sacada da editora maravilhosa. Mas, Genésio, esse teu capítulo, então, sobre para onde vai o nosso dinheiro, você deixou essa frase de reflexão aqui. Não sabemos para onde vai o nosso dinheiro, porque confundimos desejos com necessidades e priorizamos de maneira errada nossas escolhas financeiras. Que era o que a gente estava falando aqui no finalzinho, que você estava comentando, né, sobre essa diferenciação entre desejos disfarçados de necessidades. Se a gente for pensar na nossa vida, principalmente quem já passou por questões financeiras, eu tomei muito tropeço na vida, eu falo que muitas vezes foi isso. Havia uma necessidade de ter uma coisa, só que eu fui transformando, né? Fui disfarçando esse desejo de necessidade, desejos, e a coisa foi saindo do controle. Em um momento a vida cobrou o preço, né? Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já pode ter passado por isso, né? Porque ninguém é perfeito, mas a gente tem que saber diferenciar muito, né? Eu quero um celular, mas qual celular você quer? Todo celular vai acessar a internet hoje em dia, tirar fotografia, vai falar, né? Com a ligação também, que agora é o extra. Mas assim, qual celular você vai comprar, né? A marca que você vai escolher, aquilo que você vai acessar, efetivamente tem um quê de desejo, né? Ah, eu quero aquele com a melhor fotografia, mas você realmente precisa disso? Você trabalha com fotografia? Eu quero aquele com a melhor imagem. Você Tá, mas pode pagar, né? você pode pagar isso? Realmente isso faz sentido? Porque todos eles vão atender, né, de alguma maneira isso, mas acessar aquilo que cabe no seu bolso é aquilo que você tem que não pode disfarçar, né, a sua necessidade o seu desejo de uma necessidade. Porque às vezes a gente deseja, e tá tudo bem, a gente dá. Eu desejo comprar uma roupa bonita, um tênis porque ele é bonito, um sapato porque ele é legal, um telefone porque ele é um pouco melhor. Mas a gente precisa se planejar para isso, precisa botar a mão na consciência e ver se não vai estar faltando para o outro lado. E é um pouco isso que o Genésio pede como exercício, né? Que é legal, depois o pessoal vai poder anotar, né, na parte ali, que o Genésio fala de um exercício. Você bota aqui, né, para a pessoa olhar as finanças dela e dar uma olhadinha, né, sobre o que é o essencial, o que de verdade faz sentido, o que é importante ali para ela. Esse exercício, ele é importantíssimo. Inclusive, você fala para direcionar as categorias, enfim, o pessoal que lê aqui, não vou dar o spoiler de tudo, mas está um capítulo muito bacana. E se o pessoal chegou até aqui, né, Genésio, quiser o livro, falem Por com o favor, Genésio. manda mensagem para mim, manda mensagem para Ana. Se você já me segue, fala comigo. Se você não me segue ainda, passa a me seguir, por favor, né? Se você não conhece a Ana, também passa a seguir a Ana. E entre em contato com a gente, que a gente providencia esse livro. Esse livro vai chegar na sua casa sem o menor problema. Tá? Pode Exatamente. ter E certeza. autografado, né? Óbvio que quem Autografado. segue E o se quiser o Genésio. primeiro também ainda tem, o Adeus Dívidas ainda tem, pode comprar os Legal, dois. boa, boa. Ah, gente, o Genésio, ele tá nos dois livros. Ele tá no Adeus Dívidas, que é o volume 1, que é o verdinho, que tá aqui do lado, eu tô apontando aqui pro povo, o verdinho. E tem o Na Volta a gente compra, que é o laranja, que é o segundo da série. Então, o Genésio, ele tá nos dois. Então, se você segue o Genésio, aproveita a oportunidade, pede lá pra ele, né, autografado. O Genésio, manda com uma lembrança pra mim. Olha lá, ó, bonito, ó. Qual que foi? Relembra aí, qual que é o nome do seu capítulo? Eu reli agora há pouco tempo, o do Esse seu. título é Rompendo o Ciclo de Endividamentos. Então, ó, se você já. Esses dois capítulos já tem uma lição maravilhosa. Se você botar em prática ali o rompendo o ciclo de endividamento e mais esse daqui para onde vai o nosso dinheiro, já tem muito conteúdo. Fora todo o conteúdo do livro dos outros autores, né? Meu, do Matheus, da Carol, tem um monte de gente aqui que, inclusive, está nos dois livros. Né, a Beatriz também, né, tá nos dois livros. Então, assim, tem vários autores que estão no dois e temos autores novos também, gente que vocês vão conhecer aqui, pessoas grandes também, né, assim como o Genésio, gente grande aqui escrevendo no livro. Vocês vão ter um conteúdo de super valor. Então, quem segue o Genésio, fala com ele, encomenda, aproveita, faz o combo, né, para poder não ficar com a coleção faltando a figurinha no Já álbum. ficou os dois. Já pega os dois e quem segue a minha página, só falar comigo ali. Inclusive, eu já coloquei lá na loja virtual para facilitar, se alguém quiser. Não quiser nem falar comigo, né? Porque tem gente que não quer nem falar comigo. Já pode ir na loja comprar, mas se quiser, fala comigo que eu te digo bem certinho como é que é o passo a passo.
E, gente, sigam a página do Genésio. Não tenho problema nenhum. Eu chamo de troca de seguidores. Não tem problema nenhum. Educação financeira é quanto mais melhor. Quanto mais você se alimentar e se nutrir de um conteúdo de valor, que ao invés de ser uma porcaria que a gente fica. Vou me botar nesse lugar, porque às vezes a gente cansa, a gente só quer ficar vendo bobagem na internet. Fica girando lá, vendo vídeo que não tem nada a ver, vendo fotinho de bichinho, que adoro, é muito lindo, mas é um conteúdo de valor, algo que vai estimular você a crescer na sua vida. Então segue o Genésio. O livro, gente, ele é uma maneira, sim, de você aprender e de você botar em prática. Às vezes a gente não consegue pagar uma mentoria, né? Às vezes a pessoa não consegue pagar um curso, mas isso daqui é de fácil acesso, é acessível, é conteúdo de valor, né? Aqui nós temos foram 28 no Adeus Dívidas, 28, e aqui são 21 autores. Então, cada capítulo desse tem um conteúdo que você pode botar em prática na sua vida por um preço acessível. Algo que você vai levar para sua vida e que, gente, juro, foi um livro que mudou muito a minha vida. Foi um livro lendo que me mudou. Então eu falo, como que isso daqui pode impactar uma vida e pode impactar a sua. Genésio, mas se não deixar a gente fica até 10 horas da noite aqui. Mas deixa o espaço para você se despedir do pessoal, fica super à vontade. Galera, se alguém tiver alguma coisa para falar, agora é a hora, fale agora ou cale-se para sempre. Mas, Genésio, fica à vontade para você se despedir do pessoal aí. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, Ana, assim, o espaço, a interação, né, os convites, os inúmeros convites, o convite de participar do livro, o convite da gente fazer a live. Agradecer quem assistiu a gente, nem que seja por algum período, que nem vai ver esse agradecimento aqui, mas saiba que eu agradeço a você, né? Tem gente que deve ter entrado, assistido um pedaço e saiu, mas que espero que alguma parte dessa conversa tenha tocado em alguma parte da sua vida, do seu comportamento e feito você refletir. Hoje de manhã eu estava dando uma palestra numa empresa virtual e eu estava falando justamente disso. Eu disse, olha, pessoal, eu vou trazer muito mais perguntas do que respostas. Não vou dizer o que você tem que fazer, mas eu vou te fazer perguntas para você pensar. Porque a vida de cada um é que sabe, né? Às vezes o que é prioridade para mim não é para você e está tudo bem. Mas assim, pense no que você está fazendo. Se alguma coisa daqui fez você pensar, eu estou muito satisfeito. Isso é sinal de que mexeu e vai fazer você refletir sobre os seus atos. Então, assim, quando a gente fala compre um livro, não é porque a gente quer vender, não, tá, pessoal? Assim, acessem o conhecimento, vocês vão ter a visão de, agora, 21 autores, né? Então, visões diferentes sobre um tema tão corriqueiro, tão essencial na vida da gente. E dizer que o canal está aberto, nosso dinheiro está aberto. Mandem mensagens, dúvidas e sugestões, reclamações, né? E então por aí. Espero que a gente possa crescer junto, avançar e aos pouquinhos fazer a mudança que a gente tanto gostaria de ter na nossa vida e na vida das pessoas. E é isso. Obrigado demais, estou à disposição. Gente, muito obrigada. Obrigada, Genésio, de novo, por toda a parceria, por topar esse desafio, né? Já são 2 livros e 5 anos, né, que a gente está aí junto nas redes sociais, impactando a vida das pessoas. E, gente, o livro, né, o primeiro, enquanto que foi voltado para dívida, especificamente, para organização e planejamento, mas foi bastante focado em dívida, mas é organização e planejamento. Esse segundo, ele é voltado para a família. Então, esse daqui tem conteúdo para todas as idades. Aqui a gente vai falar desde a aposentadoria até a parte de casamento, noivado, crianças, né? Vai falar de todos os momentos. Então, é para poder abrir um diálogo bem bacana em família. Então, como o Genésio falou, não é só porque, né, vender livro por vender livro. Não, pelo contrário, é para impactar a vida. Porque, vou te ser sincero, se a gente fosse abrir aqui, isso daqui não tem lucro. Isso daqui é para espalhar a mensagem. É barato e é de propósito. É conhecimento de valor para você aplicar na sua vida. Não é à toa que tem espaço, inclusive, para você anotar aqui o seu aprendizado. É para você levar para a vida. Mas, Genésio, muito obrigada de coração. E o pessoal que quiser encomendar, estamos aí aberto. A live vai ficar gravada e eu não divulguei, mas na quinta-feira temos mais uma live. Fica de olho aqui. Vou fazer a live com a Carol Perussato, que está aqui, que é Conquiste Sua Riqueza. A gente vai falar sobre o capítulo dela, que deixa eu ver aqui, já aproveitar, né, já que eu estou dando cenas dos próximos capítulos. O da Carol vai ser o... Carol, cadê você, Carol? Aqui,
Meu Deus, cadê? Aqui, ó. Planejamento para grandes aquisições. Nada mais maravilhoso do que isso também. Genésio, é isso. Boa noite aí a todo mundo. Um grande beijo. E aí, Valeu, Genésio? obrigado, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau.